E o nosso webinar de hoje é sobre transformação da gestão de impacto social. É um webinar de parceria da Vera Solutions com a Move Social. E a gente vai contar um pouquinho mais quem são essas organizações. Eu sou o Gustavo Valentim, sou Lead Consultant na Vera Solutions. Hoje eu supervisiono o portfólio de projetos da América Latina. Comigo aqui estão o Pedro, que é o Solutions Engineer aqui na Vera Solutions e que vai fazer uma demonstração de um sistema para vocês, e a Juliana Moraes, que é sócia e consultora na Move Social e vai falar sobre a parte conceitual do monitoramento e gestão de impacto. O Pedro e a Ju vão se apresentar um pouco melhor nas suas sessões. Eu vou servir aqui como o MC do webinar, fazendo algumas introduções e passando a conversa entre eles e na hora das perguntas, tá? Contando só um pouquinho para vocês da minha história, eu estou na Vera Solutions desde 2019. Antes da Vera Solutions, eu trabalhava justamente na Move Social. Eu fui sócio da Ju aí por 7 anos, fazendo monitoramento, planejamento e avaliação de programas e projetos sociais lá. Em dado momento, começo a pesquisar como é que a tecnologia podia apoiar a gestão das informações no terceiro setor e encontro a Vera Solutions e migro para a Vera Solutions para trabalhar mais diretamente com a tecnologia a partir de 2019. A nossa agenda hoje é a seguinte. Então, primeiro eu vou contar da Vera Solutions, quem é essa organização, o que a gente faz. Depois, a Juliana vai vir para contar da Move Social e falar sobre os conceitos da gestão de impacto. Na sequência, a gente vai para uma demonstração de um sistema de monitoramento de impacto para vocês entenderem tanto desses conceitos na prática, como que eles se transformam numa plataforma para gestão. E no final, a gente vai ter perguntas e respostas. Esse é o fluxo do nosso encontro de 1 hora, tá? Então, começando sobre a Vera, quem é a Vera Solutions? A Vera Solutions é um negócio social, é uma empresa certificada, B-certificada, com 13 anos, nasceu em 2010, e tem como missão amplificar o impacto social das organizações. E como que a gente faz isso? A gente faz isso desenvolvendo sistemas de gestão de dados para organizações de impacto social. Qualquer tipo de dado, desde o dado do doador e da doação que foi feita, até o dado de deployment de pessoas numa zona de guerra, numa ação humanitária. Então, todos os dados que você imaginar nessa cadeia, a gente faz sistemas para gestão deles, tá? Começou em 2010 com o Zach, que é esse rapaz aqui, um americano, mais 2 voluntários que foram trabalhar na Grassroots Soccer, que é uma ONG sul-africana. Eles chegaram lá e viram um cenário de muita dificuldade de gestão de informações, principalmente de monitoramento. E eles já conheciam o Salesforce, o programa de Salesforce para o setor social, e eles implementaram o Salesforce na Grassroots Soccer. Foi uma implementação bem sucedida e depois disso outras organizações sociais começaram a pedir também essa implementação para eles. E desse movimento nasce a Vera Solutions, implementando sistemas então para organizações com fim de impacto social. Essa brincadeira cresceu, hoje a gente está em 6 países, então a gente está aqui no Brasil, em São Paulo, nosso escritório fica ali em Pinheiros, coladinho do metrô Fradique. A gente está nos Estados Unidos também, com escritório em Boston, na África do Sul, na Inglaterra, na Suíça e na Índia. Então a gente tem uma distribuição global, então a gente consegue atender clientes de todo o globo com os nossos em torno de 130 colaboradores no dia de hoje. 30 deles aqui no escritório do Brasil. Um pouco dos nossos números, para vocês entenderem a magnitude, a Vera já trabalhou com mais de 400
clientes nesses 13 anos de história. Hoje tem 8 bi em orçamento de impacto social, sendo gerenciado em sistemas que a gente configurou. Já passamos por mais de 70 países em implementação e temos 94% de satisfação média dos clientes nas pesquisas do Salesforce. E aí, por fim, aqui da minha parte, eu já vou passar a bola para você, Ju, para vocês entenderem com quem a gente já trabalhou, trabalha. Aqui no Brasil, a gente está aqui com o Itaú Social, que eu vi que a Raíssa está aqui, né, Raíssa? Oi. A gente trabalha com a Anistia, com o GIF, com a Fundação Roberto Marinho, com a Fundação, já trabalhou com o Lema, está agora finalizando o sistema do Fundo Vale. No cenário internacional, a gente trabalha com a Oxfam, com a USAID, com a Nações Unidas, com a Unicef, com a Organização Mundial da Saúde, enfim, com os principais players aí do mercado. Essa é a Vera. Vou passar a bola então para a Ju para contar então quem é a Move. Obrigada, Gus. Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer de novo o convite da Vera para participar desse webinar e também a participação de vocês aqui. Eu sou a Juliana Moraes, como o Gus falou, sou sócia e consultora da Move Social. Eu trabalho com avaliação desde 2010, na Move desde 2014, né, sempre com muito foco em processos de avaliação e desenvolvimento organizacional. E a Move, para quem não conhece, é uma empresa B, que existe desde 2011, com a missão muito parecida com a da Vera, de colaborar para ampliar e qualificar o impacto social positivo de organizações, ecossistemas, redes e alianças. Né, a gente faz isso através de diversos serviços, né, principalmente monitoramento, avaliação e planejamento estratégico, mas também fazemos facilitações de reuniões, construção de teorias de mudanças, diagnósticos sociais e outros estudos, sempre com essa ligação com o impacto socioambiental. A gente tem, ao longo dessa trajetória, um portfólio de cerca de 400 clientes, aqui tem um pouquinho do nosso portfólio, bem parecido com o da Vera também. E, ao longo desse tempo, a gente já trabalhou em 23 estados brasileiros, em 6 países da América Latina, nos campos de educação, direitos humanos, meio ambiente, negócios de impacto, cultura, enfim, uma série de campos de atuação aqui. Acho que pode passar, Gus. Bom, e a ideia hoje é falar um pouquinho de gestão de impacto, né? E para falar de gestão de impacto, acho que é interessante a gente dar um passinho para trás para falar um pouquinho de impacto, né? Afinal, o que é impacto, né? Esse termo que é tão usado no campo social, né? Um termo que é foco aí de uma disputa de narrativas, e acho que é interessante a gente ter alguns contornos aqui para depois falar, né? De como que se faz gestão de impacto. Então, acho que a primeira coisa importante é que resultado é diferente de impacto, né? Porque resultado são efeitos de curto e médio prazo. E os impactos, eles são efeitos finais, né? Ou seja, mudanças desejadas em última instância, né? São pontos de chegada desafiadores, né? Distantes e complexos. Então, o impacto é algo para qual uma iniciativa colabora, né? E quase nunca algo que ela consegue, de fato, realizar sozinha, enquanto os resultados, eles respondem, né? As iniciativas conseguem responder com maior governabilidade. Então, eu gosto muito de uma imagem que está logo na sequência, que ela estrutura de forma simples, né? Como é a lógica de uma intervenção e a governabilidade desses alcances. Então, uma intervenção, ela sempre vai lançar mão de um conjunto de estratégias, né? Que são as macroações ali, e que vai resultar em alguns produtos, né, que são os alcances imediatos. Então, aqui tem uma esfera grande de governabilidade de uma organização ou de uma intervenção, que as estratégias podem ser, por exemplo, uma formação, né? E aí aqui você vai ter como produto um número de cursos ofertados, um número de professores formados, então isso está bastante na governabilidade de uma iniciativa.
E isso tudo é feito para gerar um conjunto de resultados, né? E aí a gente vai já fugindo dessa esfera de governabilidade, porque tem uma série de fatores que vão influenciar esses resultados, e isso se amplia ainda mais quando a gente está falando de impacto, né? O impacto é influenciado por muitas questões que podem contribuir ou dificultar para que eles sejam alcançados. Então, por exemplo, uma organização que trabalha com foco em educação, né? E tem ali estratégias de formação, vão ter um número de professores formados, vai ali contribuir para práticas pedagógicas de professores e professoras com a finalidade de melhorar a qualidade da educação. Então, ela vai contribuir de fato, né, para melhorar a qualidade da educação, mas a qualidade da educação tem muita coisa em jogo, né, quando se fala disso, e que não necessariamente vão ter estratégias para tudo que envolve, né, essa qualidade da educação. Então, tem questões estruturais, de infraestrutura, pessoal, articulações intersetoriais, enfim, tem muita coisa aqui. E é importante a gente olhar para isso com cuidado, porque quando a gente vai tratar de gestão de impacto, uma coisa muito importante é a gente conseguir expressar qual que é a lógica dessa intervenção que está sendo realizada. E para a gente falar da lógica de intervenção, a gente tem utilizado muito uma ferramenta que é a teoria de mudança, né? A teoria de mudança ela tem sido muito potente no campo social, porque ela ajuda a evidenciar uma narrativa de impacto, né? Então, a ideia é que fique bem claro o que está sendo feito por uma iniciativa, para quem está sendo feito e para que isso está sendo feito, né? Ou seja, qual é a mudança almejada. Então, a teoria de mudança, ela vai trabalhar, né, numa primeira esfera de recursos, né, para que seja possível evidenciar quais que são os recursos necessários para operar uma determinada iniciativa, então, seja recursos financeiros, recursos humanos, normativas, enfim. Uma série de questões que vão possibilitar que sejam construídas algumas estratégias, né, que são essas atividades centrais realizadas para um ou mais públicos, que pode ser cursos, formações, estratégias de advocacy, né? E aí a gente vai ter aqui esse campo do público, que é quem recebe essa intervenção, para quem essas atividades se dirigem, e isso vai gerar uma série de produtos, né, que são esses alcances imediatos, então, como falei ali, né, um número de oficinas realizadas, um número de estudantes formados, a gente comumente chama, né, de outputs, linguagem aí anglofônica que nos permeia, para gerar um conjunto de resultados, que são esses efeitos de curto ou médio prazo, né, mudanças imediatas na vida das pessoas, que pode ter ali um aumento de conhecimento, de habilidades, mudança de percepções, enfim, uma série de resultados que podem estar aqui nesse campo, para depois contribuir para os impactos que são os efeitos de longo prazo, ou seja, são mudanças mais complexas na vida das pessoas ou no meio ambiente, e como eu disse, é uma esfera que a gente tem pouca governabilidade, né? Então, entra aí a garantia de direitos, melhora da qualidade de educação e etc. Então, estruturar essa narrativa, ela é bem importante, porque ela vai mostrar essa relação de causa e efeito, né? Entre o que a gente está trazendo, né? Fazendo de esforço dentro de uma iniciativa, e o que isso está sendo gerado e para quem, né? Então, pode passar, Gus. A teoria de mudança, ela vai expressar uma forma, uma narrativa, né? Ela vai organizar uma narrativa, de uma determinada iniciativa. E ela é um processo e ela é um produto também, né? Porque o processo de construção tem sido muito útil para ajudar a alinhar as equipes e tornar visíveis os caminhos, né? E isso não é trivial. Muitas vezes, é, nesse espírito de fazer acontecer muita coisa, isso vai se perdendo dentro de uma equipe, né? Dentro de uma organização, dentro de uma iniciativa. Então, a teoria de mudança ela vai ajudar a contar melhor a história de como uma iniciativa pretende mudar o mundo e vai fortalecer a intencionalidade dessa iniciativa. Então, vai evidenciar os porquês das escolhas realizadas, né? Porque que está sendo feito de uma forma e não de outra. E também é um recurso que provoca olhar para a complexidade que está presente na lógica de causa e efeito de um projeto que não é linear, né? E aí, um passo importante
depois que é possível, né, que se consegue chegar nessa organização, nessa estrutura lógica, num alinhamento, né, de todo mundo que está interessado nessa intervenção, seja quem vai operar, quem vai financiar, para olhar para essa complexidade, é sempre legal dar um passo é, de desenho gráfico, né? Um desenho gráfico que ajude a mostrar essa complexidade, essa relação de causa e efeito, né? Sempre, quando a gente faz isso internamente, às vezes a gente não consegue dar esse passo, né? Que é essa imagem que consegue ilustrar para qualquer pessoa, seja alguém que está dentro da iniciativa, seja alguém que está fora, porque a teoria de mudança ela também ajuda a comunicar, né? Uma iniciativa. É, isso vai ser bem importante. Então, eu trouxe aqui Ju, dois exemplos. Oi, posso só fazer uma colocação aqui que eu claro. esqueci lá no começo? A gente tem uma sessão de perguntas e respostas no final. Quem quiser pode ir colocando perguntas no chat que a gente vai organizando e aí respondendo durante esse bloco final, grupos de perguntas, tá? Que a Maíra vai estar organizando para a gente. Só esse lembrete. Então, pode voltar aqui. Desculpa. Obrigada, Gus. Então, só para que vocês possam visualizar, né? Quando a gente fala nesse passo do desenho gráfico, tem aqui uma teoria de mudança que a gente ajudou a Imaflora a fazer. Tem também uma teoria de mudança que a gente fez para o PIMP My Carroça, quer dizer, esse desenho gráfico vai estar sempre muito alinhado com a forma com que a iniciativa, a organização se comunica com o mundo. Então, tem esse passo que é importante. Então, bom, a gestão de impacto começa com essa construção de qual que é a lógica, né, de operação de uma iniciativa. E aí tem um segundo passo que é super importante, que é derivar dessa teoria de mudança, dessa lógica, uma matriz de monitoramento e avaliação, porque ela vai zelar pela consistência interna, né, pela coerência que está posta ali nessa lógica, e vai expressar essa relação entre os diferentes níveis que estão presentes, muitas vezes adicionando outros níveis aqui, né? Então, níveis que não estão necessariamente presentes quando a gente faz uma teoria de mudança. Então, aqui, uma matriz de monitoramento e avaliação é aquela matriz que a gente faz dentro de um Excel mesmo, né? Onde cada linha vai estar relacionada a uma estratégia, né? Essa estratégia vai estar relacionada a um público específico, vão ter resultados que estão sendo almejados para esse público, e aí é importante colocar aqui quais que são os indicadores associados a esses resultados, né? Aqui os indicadores, eles vão ser o aspecto central para operacionalizar a gestão de impacto. Então, é bem importante que a partir do desenho desses resultados, a gente consiga desenhar, então, esses indicadores que vão expressar de que forma vai ser feito esse acompanhamento dos resultados. E os indicadores, nem sempre eles falam por si. Então, é importante que a gente consiga descrever esses indicadores, muitas vezes, para que todo mundo fique na mesma página. Então, por exemplo, se tem lá um indicador que é autonomia, né? A gente está trabalhando com crianças e quer fomentar mais autonomia para essas crianças. Autonomia não é um termo que está dado, não é todo mundo que entende como que se vai observar numa realidade se a autonomia foi alcançada ou não. Então, é legal descrever aqui, por exemplo, a autonomia num determinado projeto pode significar que as crianças consigam organizar os seus materiais sozinhos, consigam fazer seus deveres de casa sozinho, enfim. Aqui a gente, se o indicador não dá conta, né, de demonstrar como a gente vai observar esse resultado na realidade, a gente usa esse nível aqui de descritores. E depois a gente vai organizando para cada campo qual que vai ser o método de coleta, a frequência de coleta e quem vai ser responsável por essa coleta, né? Então, aqui no método de coleta vai entrar, por exemplo, um conjunto de indicadores que vão ser acompanhados através de um formulário de monitoramento. Alguns indicadores vão precisar de estudos qualitativos para serem observados, outros vão precisar de avaliação, enfim, aqui você organiza qual que vai ser o método que cada um desses indicadores vão ser coletados. E aí é legal a gente dar um zoom aqui nessa questão dos indicadores, que é sempre uma conversa muito interessante,
que é o seguinte: os indicadores, eles precisam ser precisos e confiáveis e capazes de atestar que esses resultados foram alcançados ou não, né? Então, ele é um recurso metodológico empiricamente referido que vai informar sobre um aspecto da realidade social ou sobre um conjunto de mudanças que estão se processando nessa realidade, né? Então, eles normalmente, os indicadores sociais, eles são expressos como taxas, proporções, médias, cifras absolutas ou categorias qualitativas. E a função é ajudar a compreender o alcance das intervenções. E aí vale dizer que o indicador, ele nunca é uma coisa em si, ele vai constituir sempre uma aproximação ou uma tradução de aspectos de alguma coisa que nos interessa. Então, para trazer um exemplo real aqui, a gente, por exemplo, tem um conceito que é a vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social, ela é uma dimensão, né, que ela é um conceito que é constituída por diversas dimensões, então a dimensão de moradia, de família, trabalho, renda, e a forma que você vai observar essas dimensões, né, os aspectos empíricos observáveis, que vão se traduzir nos indicadores, vão ser, por exemplo, o tipo de domicílio, a composição familiar, a renda per capita. Então, é isso, é um exercício mesmo, precisa de algum nível de abstração para você conseguir pegar um conceito e traduzir ele, né, para um referencial empírico, para algo que você vai conseguir observar na realidade, e são esses indicadores que vão permitir que você faça uma gestão do seu impacto. Então, para finalizar e passar a bola aqui para o Pedro, a gente tem aqui, então, né, um fluxo de gestão de impacto, que é um fluxo bem simplificado, mas que ajuda bastante a entender esse processo todo que eu fui contando para vocês, que se traduz aqui em 7 passos. Então, a gente faz a teoria de mudança ou se utiliza de alguma outra ferramenta que vai expressar essa lógica de uma intervenção, né? A partir disso, se deriva uma matriz de monitoramento e avaliação com os principais indicadores, fontes e métodos de coleta. Essa matriz vai permitir que se faça uma linha de base, quer dizer, é uma construção de um cenário inicial, né? Se você está fazendo isso no começo de uma intervenção, você pega esses indicadores e vai vendo como eles estão se comportando nessa realidade antes da intervenção ser realizada. E depois vai monitorando o comportamento desses resultados e impactos. Isso é um movimento que pode ser feito internamente, né, dentro de uma organização. E depois tem algumas avaliações ou estudos externos que vocês podem lançar mão, né, para olhar para aspectos que não são possíveis de capturar aqui com o monitoramento. Então, alguns aspectos são mais complexos, por exemplo, quando você vai olhar para aumento de renda, muito difícil capturar isso por um formulário de monitoramento, muitas vezes precisa de um estudo qualitativo mais complexo, em campo, enfim. Por isso aqui algumas outras estratégias que podem acontecer paralelamente. Agora, tudo isso precisa, né, servir para a tomada de decisão e para a aprendizagem. Então, tem um passo aqui que não é nada trivial, que é pensar aonde que esses dados vão ser alocados, né? O que fazer com esses dados que estão sendo coletados e organizados para que, de fato, seja possível, né, analisá-los e tomar decisões, né, ou aprender a partir disso e daí ir fechando esse ciclo virtuoso, né? Que a partir desse monitoramento e da avaliação, você olha de novo para a sua narrativa de impacto, para essa construção inicial, para ver se ela precisa de ajuste, né? Porque uma iniciativa, quando ela é pensada, né, em uma teoria, ela depois, quando é aplicada em um contexto, ela normalmente vai precisar de algumas adaptações. Então, a ideia é que esse monitoramento, essa avaliação desses dados, seja utilizado para revisar de tempos em tempos essa teoria de mudança ou essa matriz. E aí eu passo a bola aqui para o pessoal da Vera falar um pouquinho, né, de uma possibilidade, aí uma proposta para lidar com esse desafio que é como é que, afinal, onde imputar esses dados, né? Muito bem. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado pela ponte tão cuidadosamente construída aí. Eu vou falar de uma das possibilidades. Então, tem muita gente que faz a gestão de todas essas informações
no Airtable, tem gente que faz gestão no Dynamics, no Azure, tem várias ferramentas no mercado que para fazer a gestão desse conjunto grande de informações que envolve uma intervenção social. Eu vou falar mais especificamente aqui hoje, a gente vai apresentar uma solução baseada em Salesforce. Por que Salesforce? Porque Salesforce tem aí, é uma ferramenta de CRM, nasce como CRM, hoje ela já é muito potente, já faz muito mais coisas do que só o CRM, tem a maior fatia do mercado de plataformas aí de CRM, tem 150 mil empresas no mundo que usam Salesforce e cerca de 40 mil ONGs no mundo que usam Salesforce, ou seja, são quase 200 mil organizações que usam essa plataforma. E ter esse conjunto de gente plugado no mesmo lugar traz as suas benesses. Ela tem um programa, então antes de chegar nesse porquê usamos aqui, ela tem um foco social, a Salesforce, então ela doa 1% do seu lucro em ações sociais, e ela tem um programa que doa 10 licenças para organizações sem fins lucrativos usarem a plataforma para gerir os seus dados. 10 licenças completamente gratuitas para usuários. E dá 80% de desconto nas licenças adicionais que essa organização precisa comprar. E a forma de cobrança delas é por base de licenças. Então, é o que você precisa para o Salesforce. Para usar o Salesforce é pagar licenças. E ela tem esse pacote de doação e desconto para organizações sem fins lucrativos. E aí, você tendo um volume muito grande de organizações usando essa plataforma, ela permite muitas integrações. Então, se você quer, por exemplo, se você faz a gestão dos dados financeiros num ERP e quer integrar com o Salesforce, você consegue. Tem várias ferramentas de formulário que integram com o Salesforce. Se você quiser fazer gestão das tarefas no Asana e integrar com o Salesforce, você consegue. Você consegue acessar os dados via celular, tem várias ferramentas embedadas nativas da própria Salesforce para fazer relatórios e dashboards. Você consegue integrar com Power BI, com Tableau. Tem uma interface muito amigável, não só para o usuário, mas também de configuração. Então, o conhecimento do Salesforce está todo disponível online para as pessoas aprenderem. No geral, os consultores que começam a trabalhar na Vera, eles vêm da área social e a gente faz o treinamento técnico nos conteúdos que estão disponíveis online e a pessoa vai se especializando em Salesforce. E a mesma coisa pode acontecer dentro de uma organização social. Então, você pode ter um recurso que se dedique a aprender Salesforce e consiga fazer a configuração do sistema, a manutenção do sistema lá dentro. Tem várias automações, é um banco de dados relacional que você consegue juntar tudo com tudo. Então, se você conectar tudo com tudo, se você tem uma organização, você consegue ver os contatos, você consegue ver os projetos daquela organização, você consegue ver quais os contatos trabalham em quais projetos, você consegue ver todos os resultados dos projetos da organização, então você consegue conectar tudo com tudo lá dentro. Em cima do Salesforce, aqui a gente vai apresentar uma solução específica que chama Amp Impact. Amp Impact é um software com base no próprio Salesforce, para a gestão de um portfólio de programas e projetos sociais. Ele é um produto da Vera, que a gente desenvolveu e que foi assim, desde 2010 a gente foi ouvindo os mesmos requerimentos, os mesmos pedidos de diferentes organizações. Em um dado momento a gente falou, bom, em vez de customizar o Salesforce toda vez para os mesmos pedidos, vale a pena criar um pacote que não vai atender 100% ninguém, mas vai atender 80% todo mundo. E aí a gente disponibiliza isso dentro do Salesforce e as pessoas podem fazer um download e fazer a implementação, customização para o seu próprio caso. E dessa iniciativa nasce o Amp Impact em 2017. De um lado, tem ferramentas para gestão do portfólio, que é para gestão de projetos e grants, de orçamentos, áreas geográficas de intervenção, áreas temáticas de atuação, um diagrama de Gantt para fazer a gestão de atividades, de um plano de implementação daquele projeto, gestão de riscos. Do outro lado, ele tem ferramentas para gestão de impacto, com indicadores, metas, resultados, agregar dado dentro da própria plataforma. Então, se você tem um questionário que coleta dados do seu beneficiário dentro da plataforma, o Amp Impact consegue agregar essa informação.
e entregar um resultado consolidado, quadros lógicos, teoria de mudança, a relação das teorias de mudança com os ODS, enfim, você consegue fazer também dentro do AMP Impact, tá? E é isso que o Pedro vai estar demonstrando para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia das camadas de desenvolvimento do sistema, na base aqui do que a gente vai apresentar está o Salesforce construído dentro do Salesforce, o AMP Impact, uma configuração, uma customização do Salesforce, do AMP Impact para um caso que a gente vai apresentar, e aí, caso seja necessário, numa implementação de um sistema, a gente pode integrar com ferramentas de terceiros, com MailChimp, DocuSign, FormStack, Asana e várias outras ferramentas, tá? O caso que a gente vai apresentar é da Fundação Educação para Todos. Então, uma fundação que doa grants para implementação de projetos por organizações parceiras. Essa fundação trabalha com educação para jovens e adultos. E nós temos dois perfis aqui que o Pedro vai trabalhar na apresentação para vocês. Isso é muito legal do Salesforce. Você pode ter várias pessoas diferentes acessando o sistema, cada uma acessando só os dados que elas precisam acessar. Você consegue construir uma matriz de segurança no nível de controle de um campo, se você quiser. Então, vários usuários podem acessar como se fossem sistemas diferentes, mas é o mesmo sistema sob diferentes perspectivas, são os mesmos dados sob diferentes perspectivas. As duas perspectivas principais aqui que a gente vai apresentar são da Andrea, que é gestora de programas. Então, ela precisa centralizar as informações dos programas e projetos e monitorar o impacto mais próximo da implementação do programa. E a Sônia, que é diretora de programas e precisa de uma visão mais alto nível, mais gerencial do que está acontecendo no seu portfólio, tá? No dia a dia, para vocês entenderem como acontece, a Andrea, ela cria os programas, seleciona objetivos e indicadores e reporta os resultados. Então, ela fica mais responsável pela criação e manutenção dos dados no sistema. E a Sônia faz uma visão mais gerencial, uma análise transversal do portfólio por meio de relatórios e dashboards. Muito bem? E eu vou passar a palavra então agora para o Pedro, para mostrar como é que acontece isso dentro da ferramenta. Perfeito. Obrigado, Gus. Então, prazer, pessoal. Eu sou o Pedro, trabalho como engenheiro de soluções aqui na Vera. Hoje, então, agora a gente vai estar dando uma olhadinha no sistema. Acho que dá para ver minha tela já, né, Gus? Sim. Perfeito. Então, aqui a gente está dentro do sistema, tão comentado pelo Gus como Salesforce. Essa é a carinha dele. A gente está aqui como a persona que eu diria que pode ser tanto essa diretora de programas e projetos ou até uma gestora de programas e projetos. Você pode ter essas diferentes visualizações, cada uma ali podendo, por exemplo, visualizar o seu próprio dashboard, compromissos, tarefas que elas tenham dentro do sistema. Eu acho que assim é uma plataforma super robusta. O tempinho que a gente tem hoje dá para cobrir pouquíssima coisa do que ela realmente oferece. Mas acho que algo que é muito interessante quando a gente pensa em mudar para uma plataforma como a Salesforce, utilizar o AMP Impact, que é, né, o produto responsável por fazer toda essa gestão do portfólio, que hoje a gente vai estar vendo, né, de projeto, por exemplo, é essa centralização dos dados, né? Então, quando a plataforma realmente é utilizada e tem toda essa alimentação bem legal feita de dados, a gente consegue, com muita facilidade e flexibilidade, construir, por exemplo, alguns desses gráficos aqui dentro desse painel, né? Então, nesse painel aqui que foi construído, é um painel global de projetos, vamos assim dizer, trazendo algumas informações chaves para, por exemplo, a Sônia, que é a nossa diretora de projetos, pudesse entrar aqui na plataforma ou receber esse dashboard pelo e-mail e visualizar com facilidade, né? Nem sem ter que ir através de 5, 6, 7 planilhas de Excel ou perguntar para outras equipes as informações, ela tem, né, essa autonomia de entender o andamento dos projetos de forma fácil. Então, aqui a gente tem algumas informações mais gerais, como os pagamentos que teria sido feito por um repasse, por um grant, o financiamento por projeto, né? Então, quando a gente passa o mouse por cada parte do gráfico, né, a plataforma traz informações mais granulares, por exemplo, né? Aqui a gente consegue ver um pouquinho dos projetos que a gente tem feito por país.
Aqui poderia ser, por exemplo, projetos por regiões do Brasil, estados, cidades, né? E quando a gente passa o mouse por cima, a gente vê algumas informações a mais, assim como acho que super relevante hoje para o tema, né? Toda essa questão do impacto, né? Essa questão de resultados, objetivos e indicadores, a gente consegue trazer tudo isso para uma visão, pode ser de tabela de cada objetivo, né? Uma visão de gráfico de linha para cada objetivo, né? Então, existem diversas opções de visualização para que você consiga realmente agregar, né, os dados que vocês possuem entre todos os projetos em um só lugar, dentro de um painel para visualização. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo essas informações de todos os projetos que a gente possui no portfólio, documentado aqui dentro da plataforma, mas a gente consegue também filtrar o painel pela informação que a gente quiser. Então, seja, por exemplo, igual eu estou filtrando agora pelo projeto que eu vou estar mostrando para vocês hoje, que é o projeto Formação de Professores. Então, aqui ele já traz um pouquinho de informações, né, mais granulares e não tão abrangentes. Né? A gente tem o financiamento do projeto em específico, e aqui embaixo a gente tem essa visualização de, por exemplo, aqui acho que é bem legal, ó, o resultado, né, de cada objetivo para esse projeto específico que a gente está filtrando. Né? Então, você tem essa possibilidade de transformar a visualização que você tem em algo mais, né, digestivo, simples de ser entendido. Tá? Acho que é algo bem legal é que você consegue filtrar por basicamente qualquer informação ali que você tenha dentro do sistema. Então, por exemplo, área geográfica, ou por exemplo, uma área temática. E, como eu tinha comentado, você também consegue se inscrever, como é chamado, em um painel, em um relatório específico que foi criado, para que você receba isso, por exemplo, por e-mail a cada certo período de tempo, e você não precise nem entrar na Salesforce, na plataforma, para visualizar essas atualizações. Eu acho que facilita bastante. Hoje a gente vai tocar um pouquinho no assunto de propostas e projetos. Então, quando a gente entra nessa aba, a gente entra nessa visualização, onde a gente consegue visualizar, né, todos os diferentes projetos, programas que a gente tem dentro da plataforma. Então, aqui a gente está visualizando todos os tipos e algumas informações resumidas, né? Uma visualização que lembra, de certa forma, até o Excel. Tá? E hoje a gente vai estar olhando um pouquinho o projeto Formação de Professores, que é onde toda essa mágica, onde tudo acontece, que é realmente onde o Impact, esse produto que a gente desenvolveu dentro da Salesforce, né, toma vida. Certo? Então, aqui a gente está dentro dessa visualização do projeto, dentro da plataforma, dentro da Salesforce, como eles gostam de chamar, seria o registro do projeto Formação de Professores, e aqui a gente tem uma visão centralizada desse projeto. Né? Então, aqui você vai, por exemplo, conseguir visualizar todos os detalhes, toda essa parte de impacto que a gente está visualizando hoje, e muito mais informações que a gente não vai tocar no assunto, mas, né, por exemplo, quando a gente pensa na parte financeira do projeto, como, né, o controle de orçamentos em diferentes gráficos, né, trazendo um pouquinho de arquivos e muito mais, atividades, né, não necessariamente para substituir um Asana, por exemplo, mas para você conseguir documentar as atividades também. É que eu acho que, como eu estou com muito zoom, não estava dando para ver, mas conseguir documentar essas atividades também, para, por exemplo, quando a gestora do projeto precisa entrar na plataforma para ter algum entendimento, ela consiga ter isso tudo em um lugar só, né? Para tanto facilitar a vida dela, que ela não perde tempo tendo que procurar essas informações, e da mesma forma que você vai poder puxar isso para um relatório, para um painel, visualizar dentro da Salesforce, ou visualizar, por exemplo, em um Power BI, em um Tableau, em alguma ferramenta que não seja exatamente só aqui. Tá? Acho que é algo que é muito interessante de tocar no ponto, né? Quando a gente pensa no que vocês estão vendo aqui na tela, né? Necessariamente, essa visão que eu estou mostrando para vocês não precisa ser dessa forma, tá? A interface do usuário, a experiência do usuário pode mudar, né? Todo esse layout de página para realmente ficar do jeitinho que você goste e que faça sentido para sua organização, assim como todo o branding, né, a marca de dentro da plataforma e até mesmo os campos, né? Então aqui a gente vê alguns campos de, por exemplo, de data, né, de moeda, alguns campos de relacionamento, que é a maneira como a gente consegue criar esse link entre, por exemplo, né, aqui a organização que está fazendo a implementação do projeto e o projeto. Todos esses campos também você consegue adicionar mais campos, menos campos, e a Salesforce oferece assim uma variedade gigantesca. Aqui na aba de configuração, acho que algo é muito relevante. A gente consegue criar todos os relatórios que são esperados que a gente receba, que a organização, que você receba
no projeto. Então, seja um projeto que você esteja implementando, seja um projeto que esteja sendo implementado por outra organização, você consegue criar esses relatórios para documentar quando que é que você espera receber esses resultados dos indicadores, por exemplo, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, uma vez por ano. Essa periodicidade é totalmente flexível. E aqui a gente cai um pouquinho na parte de impacto, que eu acho que é a parte mais relevante para a gente hoje. Então, a gente consegue, acho que o mais interessante é quando a gente pensa no projeto, às vezes o projeto tem a sua própria teoria da mudança, ou o projeto realmente já possui esses objetivos bem definidos, né, a nível de, por exemplo, impacto, a nível de outcome, a nível de output, né? Então, a ideia é que você consiga trazer essa teoria da mudança que foi construída para, por exemplo, um programa, ou nesse caso, o projeto, para dentro dessa matriz aqui de monitoramento e aprendizado. Então, o que a gente está visualizando aqui seria esse resumo, né, essa visualização mais amigável dentro dessa hierarquia. Então, o legal é que a gente consegue construir essa hierarquia, por exemplo, aqui no nível de impacto para nível de outcome, mas você consegue ir para um nível mais granular ainda, até, por exemplo, um ponto de uma entrega aqui, e você consegue tanto expandir, diminuir essa hierarquia para visualizar mais facilmente. E diretamente daqui você consegue visualizar todos os indicadores relacionados com cada nível, com cada objetivo, a sua meta até o presente e o resultado também que já foi alimentado até o presente. Eu vou mostrar um pouquinho mais como que a gente faz essa criação do indicador, a adição da meta, a adição do resultado dentro do sistema também. Mas aqui nessa telinha a gente fala um pouquinho mais desses objetivos, né? Então, como que a gente adiciona eles para essa matriz dentro desse projeto, por exemplo? A gente tem 3 opções, tá? Então tem a opção realmente de adicionar, por exemplo, um objetivo de um catálogo de objetivos. Então, talvez você tenha um objetivo que está sendo monitorado através da organização como um todo, em diferentes projetos, e você não está criando ele a todo momento, porque você está agregando informação, agregando resultados, né, dos indicadores desses objetivos. Então, você consegue vir nesse catálogo e, com um clique aqui, visualizar as hierarquias dos objetivos e adicioná-las diretamente dentro do projeto. A gente tem a opção, claro, de criar algo personalizado, totalmente específico para o projeto que você está visualizando. Então, com o nome do objetivo, a definição do objetivo, o nível desse objetivo, né? E se ele estiver dentro de uma hierarquia, esse objetivo pai. No caso de vocês, até, eu quero coletar mais informações quando eu vou criar um novo objetivo, por exemplo. Você tem toda essa flexibilidade de coletar mais informações, assim como coletar menos informações nesse caso. E por último, uma pequena automação para deixar tudo mais fácil. No caso de você, por algum motivo, ter algum projeto que utiliza o mesmo framework, a mesma matriz de outro projeto, você tem a opção de selecionar ele aqui dentro do sistema e copiar diretamente, caso ele tenha uma matriz de monitoramento e aprendizado. E daí, nesse caso, ele traz tudo para você. Ele já traz todos os objetivos, seus indicadores relacionados, e você não precisa perder tempo recriando isso tudo. Mas, claro que com esses objetivos, a gente precisa, né, relacionar os indicadores para realmente coletar todos esses resultados. Então, na aba de indicadores, eu diria que funciona muito parecido. A gente tem essa opção tanto de trazer esses indicadores de um catálogo, que a gente realmente está coletando entre diversos projetos. Então, a gente vem aqui e só adiciona esse indicador que é comum para várias áreas da organização aqui, e a gente também tem a opção de adicionar um indicador customizado, né? Os indicadores aqui, eles possuem frequências diferentes, então a frequência sendo quando que é esperado que um resultado seja alimentado. Então, por exemplo, aqui a gente tem a opção trimestral, a opção anual, mas como eu comentei previamente, você pode ter algo que seja mensal, semanal, tudo realmente depende de como você faz essa coleta e quando. Os tipos de indicadores, se eu clico aqui para criar um novo, por exemplo, a gente consegue ver todos os tipos. Então, a gente tem a opção de uma lista de escolha, um indicador qualitativo, a gente pode ter uma porcentagem ou número, pode ser algo binário ou até mesmo uma moeda, tá? Os indicadores aqui, eles trabalham com uma desagregação geográfica, então você pode desagregar esse indicador, por exemplo, por região do Brasil, nesse caso, estado, cidade, você define qual que é a desagregação geográfica, qual é o nível que você quer, e também existe essa desagregação customizada, né, que é algo que é uma desagregação específica para o indicador que você criou, que você define os valores que você está capturando
junto com a desagregação por sexo. Tá? Então, quando a gente pensa que a gente já, legal, definimos esses objetivos, fizemos os links com os indicadores, a gente tem na aba de metas, aonde a gente define essas metas. Como que os indicadores funcionam por trás dentro do projeto, tá? Você define as metas por período e por área geográfica. Então, cada período e cada área geográfica possui as suas metas específicas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a meta trimestral para a região centro-oeste do Brasil, e aqui ele já puxa todos os indicadores que batem com esses filtros, e você consegue colocar a meta para cada período aqui, e a meta de desagregação também. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma desagregação por sexo e a gente tem uma desagregação por cor e raça, e você consegue definir a meta que você quer para cada desagregação certinho. No caso também, às vezes, né, de, poxa, fazer isso manualmente, às vezes pode dar muito trabalho, o legal é que você consegue também baixar essas metas para um arquivo Excel e construir elas ali dentro desse arquivo e depois fazer o upload novamente para o sistema, para não ter que ter todo esse trabalho manual de fazer um por um aqui por vez, né? A aba de resultados, ela lembra bastante as de metas, né? A gente também passa por essa ideia, né, de os resultados eles são alimentados a cada período de tempo, para cada área geográfica, e aqui a gente tem algumas peculiaridades, né? Então, aqui a gente consegue alimentar diretamente daqui, a gente consegue adicionar comentários para colaborar dentro da equipe, colocar até o quão atual é esse resultado que está aqui. Os resultados também podem ser alimentados por Excel, e o legal é que aqui você também consegue visualizar cada área geográfica para ter essa diferença. Então, por exemplo, se eu clico no Nordeste, talvez a gente nem tenha resultado exato. Então, por exemplo, para o Nordeste a gente tem algo totalmente diferente do Centro-Oeste. E quando você já tem essas metas alimentadas, esses resultados alimentados, já são gerados, por exemplo, aqui, ó, essa aba de performance, esses mini gráficos que aparecem na hora com as metas e resultados de cada indicador que você pode selecionar aqui nessa lista para cada período esperado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o total de professores confirmados para as formações. A gente consegue visualizar cada período com a sua meta e resultado, e eu consigo já fazer um download desse gráfico em PNG, PDF, e assim vai, para se você quiser adicionar numa apresentação posteriormente. Por fim, e mais não menos importante, para finalizar aqui, a gente ainda tem um tempinho para perguntas e respostas, a gente tem essas histórias de impacto, que a ideia é realmente que, dentro desses registros, como eu comentei, vocês possam documentar o impacto do projeto, para caso vocês queiram postar em um portal posteriormente, que a Salesforce oferece, ou realmente documentar e depois gerar um PDF para poder botar em uma apresentação. Então, aqui na seção narrativa, a gente tem essa parte, né, de rich text, como a gente conhece, onde você consegue fazer todo esse descritivo da história, adicionar imagens, tópicos, diretamente dentro do sistema para depois poder compartilhar. A gente tem alguma perguntinha, Gus? Eu acho que a gente está dentro do tempo para poder ir para a nossa próxima sessão. Muito bem. Estamos sim. Temos 8 minutos para as perguntas e respostas. A gente tem algumas perguntas aqui já no chat. A primeira eu vou endereçar para você, Ju, que é a seguinte. Deixa eu abrir aqui o chat numa outra aba. Bom, então a gente tem o Daniel Nascimento perguntando como que uma organização deve incorporar o aprendizado contínuo ao longo do ciclo de vida do projeto social para melhorar as estratégias de monitoramento e avaliação. Quais são as suas recomendações, Milena? Pergunta de milhões, né? Obrigada. Gente, eu acho que aqui, assim, são as paradas mesmo estratégicas, né? A gente precisa ter momentos de parada, onde a gente vai olhar para esses dados, né? Analisar esses dados, né? De acordo com o contexto, né? Então, é legal que a ideia seja feita sempre em conjunto, né, com a participação ampla ali das equipes, para poder olhar, a participação ampla potencializa, né, a aprendizagem. Então, ir pensando sobre esses dados em conjunto, analisando e revisitando o planejamento a partir disso, né? Então, acho que a maior recomendação é pensem em paradas estratégicas, né, para olhar para tudo
isso, seja através de relatórios de sistema, seja através, enfim, da forma como vocês forem organizar, onde vocês forem imputar esses dados, né, para que isso não vá ficando numa crescente. Então, tudo que é feito internamente, né, é possível que vocês olhem internamente e, eventualmente, é possível fazer avaliações mais amplas que possam ajudar a explicar questões que não sejam possíveis de serem explicadas aí com os dados que se tem e com o contexto que vocês estão próximos. Boa. Eu acrescentaria uma coisa que é estruturar um plano para ter os dados dentro de uma ferramenta, para você poder ter o acesso a esses dados de uma forma organizada nessas paradas estratégicas que vocês façam. Já aconteceu quando eu trabalhava na Mova, era muito frequente que a gente era chamado para fazer avaliação de projeto e aí chegava no projeto e não tinha os dados básicos de como o projeto tinha sido implementado. Então fica muito difícil você fazer uma avaliação mais qualificada, sendo que a estrutura de coleta e gestão dos dados ao longo do caminho, ela não foi bem feita. Então você poder ter um plano para isso também, então que ferramenta você vai usar, como, quando, onde vão ser coletados esses dados, e aí desenhar esses momentos coletivos onde você vai parar para olhar esses dados é muito importante. Senão a gente perde o trem e aí fica muito difícil depois de recuperar essa coleta de informações. Boa, a gente tem uma pergunta da Andrea. Como as tecnologias utilizadas para monitoramento conseguem incluir e engajar com beneficiários, parceiros e comunidades locais? Eu posso ter aqui a primeira resposta disso, depois se alguém da Vera quiser compartilhar também, seja bem-vindo. Uma tecnologia como o Salesforce, por exemplo, ela permite você ter ferramentas que coletem o dado direto do beneficiário. E ele pode responder um questionário e receber de volta as respostas que ele deu, por exemplo. Que é uma forma de ele ter um feedback da informação que ele te forneceu. Os parceiros, o Salesforce ele também tem um modo que é a comunidade de parceiros, o portal dos parceiros. Então, nesse caso aqui da fundação, os parceiros podem ter um login e acesso só para eles. E aí eles vão lá e reportam os dados dos projetos que eles fazem a gestão e podem ter acesso aos relatórios e dashboards dos seus próprios dados. Então, ela é uma ferramenta que é para a instituição central que doa os grants, mas também para a gestão própria dos seus parceiros. A melhor forma de engajar os parceiros é você dar o feedback para eles das informações que eles coletam para vocês. Então, eles tendo essa ferramenta, o acesso aos dados que eles produzem e conseguem visualizar, ter os seus ciclos de aprendizado e melhorando e acompanhando dentro da própria ferramenta, eu acho que são as melhores estratégias para você, numa ferramenta, engajar as pessoas para a sua utilização, tá? Alguém quer complementar alguma coisa dessa resposta? Ficou tudo bem, André? E Daniel, tudo bem até agora? Tudo bem, eu vou seguir aqui respondendo. Tem duas perguntas da doutora Raíssa. Como que a hierarquia da teoria de mudança pode ser visualizada em painéis? Se é possível visualizar, filtrar por objetivos? E também se é possível relacionar e agregar os indicadores por objetivos institucionais. Vou responder essas duas primeiras. Sim, você pode construir um framework dentro do AMP Impact com todos os seus resultados, produtos, até o impacto final e relacionar esses objetivos, resultados, todo esse conteúdo de um quadro lógico, de uma teoria de mudança, aos seus indicadores. Então, quando a Ju explicou que tem um indicador, tem um descritor, tem um resultado, tem um descritor e tem os indicadores que dão a dimensão concreta ali do que você deve coletar e analisar de informação, essa estrutura você pode reproduzir dentro do sistema e você pode ter uma visão tanto de portfólio quanto dentro do projeto. Você vai imputar o dado no nível do projeto.
Mas você está respondendo ali, educadores formados para inovar na sua prática pedagógica. É um objetivo institucional que está dentro daquele projeto, mas ele também é um objetivo institucional no macro senso. Qualquer dado que você reportar no nível de um projeto vai somar com os outros projetos a qual esse objetivo também está conectado. Então você consegue ver o resultado para esse objetivo, para esse resultado, nos diferentes projetos agregado em relatórios e dashboards, tá? A mesma coisa para o indicador. Se você tem um indicador que responde a vários projetos, esse indicador ele tem uma raiz central. Ele pode somar os resultados de todos os projetos em uma visão macro lá no fim, tá? E para você acompanhar o processo de criação e preenchimento de indicadores, sim, são relatórios gerenciais. Tem alguns que já vêm com o próprio EMP, tem alguns que a gente cria de acordo com o caso de cada instituição. Então você pode ter um monitoramento dos indicadores para ver quantos estão sendo criados, se tem duplicidade, se não tem duplicidade, se precisa de limpeza. Você pode acompanhar no relatório com a criação ao longo do tempo e também dos dados. Você pode ter alertas dentro do sistema, informando se os resultados foram ou não foram parados dentro do sistema. Você pode ter relatórios que vão mostrando conforme o dado vai aparecendo, enfim. Os relatórios no Salesforce, especificamente, eles são a forma de você gerenciar os seus dados. É como se fosse uma tabela dinâmica do Excel que olha para o banco de dados continuamente, é atualizado continuamente. Assim que um dado entra dentro do sistema. E você mesmo poderia dar toda uma palestra sobre isso, né, Raíssa? Muito bem. Passamos por todo o conteúdo, passamos por todas as perguntas. A gente pode ficar aqui mais uns 5, 10 minutinhos aí com todo mundo. Então, quem quiser abrir o microfone, fazer perguntas, dialogar com a gente, esteja à vontade aí. Quiser fazer um comentário, feedback. Ô, Gustavo, você tinha comentado é, que os objetivos, por exemplo, institucionais, eles ficam tanto dentro do projeto e a gente agrega também o portfólio por eles. E os indicadores, eu consigo atrelar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem o mesmo objetivo, ele tem uma cartela de indicadores para que eu estou medindo aquele objetivo. Só que não necessariamente todos os projetos vão usar aquela cartela de objetivos. Então, se eu relacionar um projeto com aquele objetivo, todos os indicadores vão junto, ou eu posso escolher os indicadores daquele objetivo que entram dentro daquele projeto. Eu vi que ele escolhia ali algum da carteira de indicadores, mas eu não sei se nessa relação indicador, objetivo e projeto é possível também. Ou se é só o indicador estiver solto, assim. Muito bem. Então vamos supor que você tenha padrões de objetivos de acordo com de cadeias de objetivos de acordo com áreas da sua organização. Você tem lá um objetivo geral, alguns objetivos específicos e indicadores relacionados a esses objetivos específicos. E aí você tem alguns projetos que se relacionam com esses objetivos e alguns que não. Você pode ter templates disso dentro do sistema. E aí, quando você cria um projeto que se relaciona a um determinado objetivo com seus objetivos específicos, você vai lá e copia diretamente essa cadeia já construída, esse template já construído dentro do sistema para o seu projeto. Nesse ato de copiar, você vai decidir se você tem esse objetivo geral e você quer todos esses objetivos específicos ou só alguns, e aí você copia. E você também escolhe quais os indicadores que você quer relacionar ao seu projeto. Então você não precisa copiar tudo, você escolhe no processo de cópia do template aqueles que você quer para o sistema. Muito bem. Outras perguntas, comentários? Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo.
Oi, pessoal, boa tarde. Só queria mesmo agradecer pela apresentação de vocês. Eu estou entrando recentemente na área de monitoramento e avaliação, então, para mim, muita coisa ainda é nova, mas foi muito bacana participar aqui e aprender um pouco mais. Puxa, muito obrigado. Pois entra lá no site da Move e no site da Vera, que tem muito conteúdo bacana de formação para quem está ingressando nessa área. É muito legal mesmo. Sim, vou fazer isso. Obrigada. Tudo bem, pessoal. Encerramos então? Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito bacana. Vou Diga. compartilhar só aqui, então, as Ah, informações de contato. boa. Obrigado. Então aqui tem os contatos da Vera e da Move, para quem quiser escrever e continuar esse papo depois. Valeu. Até uma próxima. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Ficou muito legal.